Bom, gente, nós vamos dar uma olhada agora na questão das notas. Tá? Então, as notas ela tem toda uma complexidade que é possível se ajustar dentro do ambiente, com formas de avaliação diferenciadas. Nós, como nosso objetivo é realmente a ação e a atuação do tutor, nós vamos ficar limitados à inserção das notas, tanto no quadro de notas quanto nos recursos, e também eu vou mostrar rapidamente como se configuram as notas no ambiente ou num curso, para que vocês depois, se necessário, possam implementar isso em uma montagem que vocês estejam fazendo. Bom, nosso caso, nós vamos trabalhar com essa realidade aqui. Ó. Nós temos uma tarefa, um questionário, um glossário de 2 fóruns. E a decisão é que a gente vai colocar 40 pontos para a tarefa, 30 pontos para o questionário, 10 pontos para o glossário, e o fórum nós vamos criar um grupo em que os 2 fóruns vão estar juntos, valendo cada um 10, somando 20. Claro que nós poderíamos deixar isso aqui individualmente e dar o mesmo 100, mas é só para ilustrar que existe a possibilidade de agrupar vários recursos, né, ou melhor, várias atividades, e tornando isso uma pontuação única, tá, que vai refletir isso aqui. Então nós poderíamos tratar individualmente as notas aqui e depois somar e fazer valer tudo isso aqui um ponto só. Vamos ver isso na prática então. Vamos lá para o ambiente. Eu tenho aqui montado um curso então em que eu já inseri esses itens, como vocês estão fazendo dentro do curso, que é a tarefa, questionário, glossário e os 2 fóruns. Tá? Bom, onde é que essas coisas acontecem dentro do curso? Dentro da administração do curso, lembra que tudo que está no centro aparece para mim na caixa de administração. Eu tenho aqui então a administração do curso, um item chamado notas, que me traz o quadro de notas. Uma vez que eu tenho as notas aqui, eu tenho então a administração de notas. E eu tenho todas essas informações que são possíveis aqui com relação a notas. Nós não vamos e nem podemos entrar em todos esses níveis de avaliação que são possíveis dentro do Moodle. Isso aqui precisaria um curso quase só disso, né? O curso de Moodle avançado trata isso no nível de administração. Este quadro de notas é o centro onde eu trato todas as coisas. Aqui é possível não só verificar toda a lista de alunos e todos os itens que estão sendo avaliados, como também eu posso injetar notas direto por aqui. Ou seja, eu posso colocar as notas tanto no item, quanto também pelo quadro. Esse é o centro de todas as ações com relação a notas. Tá? Importante entender como as coisas acontecem aqui. Eu tenho agora uma situação em que aparece para mim uma tarefa e um questionário. Não estão aqui o fórum, não está aqui o glossário, não tem nada ainda aqui. Ou seja, esses itens não têm avaliação definida neles, por isso não aparecem aqui. O que acontece neste quadro é reflexo da ação que eu tenho nos itens, ou seja, nas minhas atividades. À medida que eu vou lá e digo, olha, este fórum vai ter avaliação, vai valer tantos pontos, ele começa a aparecer nesse quadro. Então, qual é o caminho que nós vamos fazer? Nós vamos direto para cada um dos recursos, vamos configurar as notas lá, e depois nós vamos voltar aqui e vamos enxergar o resultado disso e fazer a organização necessária. O importante sempre é que se tenha um planejamento, ou seja, aquele quadro que eu mostrei anteriormente aqui, este quadro, ele tem que estar planejado de alguma forma em algum lugar, e isso tem que estar bem organizado. Uma vez feito isso, fica fácil da gente ajustar as coisas. Vamos então para o curso. De cara, vamos trabalhar com o tarefa então. Vamos ver como o tarefa, vou editar as configurações da tarefa. Tá? Eu tenho data para envio, vou tirar, não me interessa. E vou direto para a questão de nota, que é a nossa realidade. Aqui está dizendo que não existe uma pontuação definida ainda, né? Então eu vou dizer que é pontos, tá? Que eu vou querer medir isso aqui por pontos, que a pontuação dessa tarefa é de 40. Tá? Um método simples de avaliação, que nós vamos trabalhar nisso agora, e pronto. Salvar e voltar ao curso. Prontinho.
O questionário, também eu vou editar ele. E olhando na minha tabela, o questionário vale 30. Entrei no questionário, eu vou em nota, tá? Que vai valer a nota mais alta. Não interessa o que eu defini no questionário, mas eu vou dizer que o que vale é a nota mais alta deste questionário, certo? Vou salvar e mostrar. O questionário tem a particularidade, porque o questionário tem as questões, e é nas questões que eu defino os valores. Então, eu vou precisar editar as questões. Pronto, eu estou nas questões. Aqui, eu não estou ilustrando para vocês todos... normalmente o questionário vão ter 10 questões, 5 questões, 8 questões. Como é um exemplo só, eu estou mostrando uma só questão. Tá? Porque o valor ele tem que ser definido aqui. Então, como eu estou fazendo um questionário? Uma só questão vai valer 30. Se eu tivesse duas questões, eu teria que colocar o valor de 15 e 15. Se eu tivesse 3 questões, 10, 10, 10. Ou diferente, 5 para uma, 10 para outra, 15 para outra. Bom, formando aqueles meus 30. Vou deixar os 30 na mesma questão, justamente para ilustrar o valor do questionário. Pronto. Respondeu verdadeiro ou falso, acertou, ganhou. A nota máxima aqui vai ser 30, certo? Gravei. Aí. Então, nota do questionário, 30. Valor das questões, nesse caso, 30 numa só. Como falei, poderia ser dividido esse valor entre outras questões. Voltei para o meu curso. Eu já tenho, então, nota na tarefa, nota no questionário. No glossário, vou fazer a mesma coisa. Então, vou em avaliação. Tá? Vou dizer que vai ser a média das avaliações por pontos e valor pontuação. Olhamos aqui. Glossário 10. Pronto. Agora o glossário, então, vai pegar. Posso pegar a mais alta, tudo mais, mas eu vou fazer a média. No glossário é a possibilidade de ele inserir itens, de como se fosse um dicionário. Para cada item, ele vai ganhar alguns pontos que o professor vai definir. Salvar e voltar ao curso. Pronto. Eu já tenho, então, todos esses aqui. Vamos dar uma olhada no quadro de notas e ver o reflexo que isso está trazendo para o quadro de notas. Agora, tarefa tem nota, questionário tem nota, glossário tem nota. Está tudo aí acontecendo. Ó, à medida que eu estou definindo lá, isso está vindo para cá. Agora eu vou incluir ainda os 2 fóruns com avaliação. Cada fórum com 10 pontos. E depois aqui nós vamos agrupar. Volto para o meu curso. Fórum 1. Editar configurações. Vou até notas, avaliações. E digo que vai ter uma avaliação sim, que é a média das avaliações. Tipo por pontos, e cada um deles vai valer 10. Então, tá aí. Salvar e voltar ao curso. Se eu for no quadro de notas, fórum aparece lá já. Ainda no fórum 2, editar configurações. Vou definir que vai ter avaliações sim esse fórum, que vai ser a média das avaliações, e que ele vai valer também 10. Quadro de notas. Vou só aumentar aqui para a gente enxergar melhor. Eu tenho aqui então agora tarefa, questionário, glossário, fórum 1 e fórum 2, tudo isso trazendo um total. Seguindo então, o que nós vamos fazer? Nós vamos agrupar isso aqui em uma categoria. Então nós vamos em categorias e itens, vamos aqui em visão completa, dentro da quadro de administração de notas. Aqui ele já me mostra toda a realidade que eu tenho.
40, 30, 10, 10, 10, valendo tudo 100. Tudo muito bom por enquanto. Aí, a questão toda é que eu quero agrupar esses dois em uma categoria. Então, eu vou adicionar uma categoria. Adicionei. O nome da categoria vai ser grupo fórum. A nota desse item vai ser 20. E valor. Eu poderia colocar outro valor, certo? 30, 50, não importa. Mas a categoria, então, vai valer 20. Agora, eu já tenho uma categoria criada. Eu só preciso que alguns desses itens aqui... Agora eu tenho ações aqui. Eu vou selecionar, então, os dois fóruns. Selecionei. Agora eu desço e digo, com aqueles itens selecionados, eu vou colocar ele em grupo fóruns. Vamos olhar o que aconteceu. Eu tenho agora aqui, dois fóruns dentro de uma categoria chamada grupos fóruns, valendo 20. Continuo com o meu total de 100. Pronto. Então, isso aqui vai refletir diretamente no total. Uma vez feito isso, categorizei, organizei agora que todos os fóruns vão ter um valor. Pode ser 5, 6 fóruns valendo 20, não tem problema. E vou salvar as mudanças. Tá aí, está definido o meu cálculo agora. Isso aqui vai refletir em todo o curso. Voltando na minha tabela de notas, apareceu lá então que eu tenho 3 itens mais um grupo de 2 fóruns, tudo valendo 100. Eu posso incluir diretamente as notas aqui e isso vai refletir no total. Mas a avaliação que está sendo feita lá no curso é que vai trazer todos os resultados para cá. Uma vez que todas as notas estão definidas, ainda falta uma coisinha, que é dizer como eu quero que esse cálculo aconteça. Então, nós vamos trabalhar uma fórmula agora para definir isso aí. Onde é que eu vou? Eu vou em notas. No notas eu tenho aqui categorias, itens, visão completa. E lá no fundo, bem embaixo, eu tenho o total do curso. O que me interessa é definir o cálculo. Nesse quadradinho aqui, editar cálculo, tá vendo ali? Eu vou cair nesta tela. O que acontece aqui? Eu tenho uma fórmula, aqui tem o help da fórmula, como essa fórmula acontece. Essa fórmula me diz que eu posso criar uma soma colocando os valores aqui. Como eu faço isso? Eu clico, eu peguei ali, selecionei o exemplo que ele me dá da fórmula e vou pegar esse valor aqui de fórmula. Pronto. Isto aqui são variáveis, são valores que eu vou definir quais são. E eles têm que estar aqui um por um para formar uma fórmula. Para que esses valores sejam definidos, aqui é só um exemplo, eu tenho que vir aqui nos meus itens e adicionar esses números de identificação. Então, a minha tarefa, eu vou chamar a tarefa de item 1. O questionário eu vou chamar de item 2. O glossário eu vou chamar de item 3. O fórum 1 e o fórum 2 eu não preciso colocar. O fórum 1 e o fórum 2 então eu não preciso colocar, porque a categoria é o que me interessa. Eu vou dizer que a categoria é 4. Como é que o cálculo acontece nesse curso? Somando 1, 2, 3 e 4. Uma vez que eu defini aqui, então, eu vou dizer adicionar número de identificação. Ele vai gravar isso aqui. Tomem bastante cuidado, porque reverter isso aqui é bem complicado depois. Até eu não sei como se faz essa reversão. A gente tem que excluir o item e incluir de novo. Então, definir 1, 2, 3, 4. Aqui não precisa, porque o 4 já está somando os dois. Adicionar número de identificação. Pronto. Uma vez que ele gravou 1, 2, 3, 4, prontinho. Está por aí. Agora, volto para a fórmula, então. Um, 2,
Vou botar ponto e vírgula ali. Copiei e colei o 3 e o 4. Prontinho. Agora, então, a minha fórmula é soma 1, 2, 3 e 4. Essa fórmula pode ser complexa e vocês podem, se tiverem interesse, buscar para fazer um cálculo complexo de notas. Tá? Se fosse o caso. O nosso caso é simples. Salvar as mudanças. Prontinho. Agora, então, eu defini todo o meu cálculo. Se eu for no quadro de notas... Bom, concluímos aqui uma primeira etapa do nosso processo de notas. Já vimos como as coisas acontecem, como eu defino nas atividades, então, as notas, e como isso reflete no quadro de notas. Também entramos no cálculo e atribuímos uma fórmula para que esse cálculo aconteça. Agora nós vamos para a segunda etapa, em que um aluno, então, ele vai realizar as atividades. Isso vai produzir, então, para ele uma pendência em que o professor, o tutor, ele vai ter que atribuir as notas para algumas atividades, outras, como questionário, vão gerar notas automaticamente. E uma vez feito isso, então, nós vamos voltar no quadro de notas e verificar se o nosso cálculo ficou de acordo. Essa videoaula seguinte, então, sobre notas, vai justamente tratar disso, porque é um pouco mais... nós vamos ter que ter alguns movimentos diferentes, né? Porque justamente é um aluno, alguém com papel de aluno que tem que responder, e nós, como professores, que é o papel que você já tem hoje aí no curso do laboratório, ele vai ter então que avaliar, certo? Na próxima videoaula nós concluímos e depois vocês vão realizar um roteiro, que é um roteiro bem mais simples, justamente só para poder praticar isso um pouco. Vamos adiante então.